Em alguns dos encontros preparatórios dessa conferência, já que esses encontros preparatórios se realizaram em praticamente todos os estados e territórios desse país, nós tivemos a oportunidade de assistir a depoimentos da maior sabedoria. Em uma pequena cidade no interior do Paraná, onde estava se reunindo uma comissão de saúde, em um trabalho organizado pela Secretaria de Saúde do Paraná, um camponês chega ao microfone e diz o seguinte: saúde é a possibilidade de trabalhar e ter acesso à terra. Não se pode falar de Sistema Único de Saúde sem antes tecer um breve comentário sobre a sua importante trajetória de 3 décadas. O que conhecemos hoje por SUS possui raízes profundas contidas nos textos e relatórios das últimas conferências nacionais de saúde, que traduzem o que se pensava na época. O pensamento de uma forma no sistema de saúde foi crescendo, tendo papel preponderante no desenvolvimento dessas novas ideias. Os departamentos de medicina preventiva e social de algumas escolas médicas, através de seus projetos, foram criando uma nova mentalidade voltada à integralidade das ações de saúde, aos serviços hierarquizados, com assistência integral às pessoas, entre outras premissas. Foram iniciados cursos de formação a uma nova leva de sanitaristas, desta vez com uma nova visão de realidade, todos formadores de opinião e que levaram consigo o pensamento e a luta inúmeros profissionais. Surgiram movimentos organizados como o SEBS, Centro Brasileiro de Estado de Saúde, em 1976, que reuniu profissionais de saúde das mais diferentes áreas e iniciou uma discussão sobre um novo sistema de saúde, mais justo e igualitário. Concomitantemente, movimentos populares como as comunidades, os amigos de bairros, associações de moradores, sindicatos de trabalhadores tomaram a saúde como um objeto de discussão em seus fóruns. Esta base de ideias e práticas foi crescendo e se fortalecendo até se constituir numa proposta que se denominou Proposta da Reforma Sanitária. Como se não bastasse a legitimidade da proposta pela sua origem de baixo para cima, através dos vários atores acima citados, houve a consagração máxima da 4ª Conferência Nacional de Saúde. Administradores, profissionais e comunidade clamaram por mudanças radicais do nosso sistema de saúde e fecharam a grande proposta que foi consagrada na Constituição Federal de 1988, posteriormente regulamentada na Lei Orgânica da Saúde. A Constituição de 1988 trouxe inúmeras conquistas para a área da saúde. Alguns princípios gerais sacramentados nela são essenciais ao Sistema Único de Saúde, como a autonomia dos estados e municípios, ainda que pertencentes a um estado federado. O princípio consequente da descentralização que rompe com toda a tradição ditatorial militar que foi enfrentada durante 25 anos. A valorização da cidadania buscando pela participação popular como mecanismo de controle da sociedade como um todo, tanto do público como do privado. Além dessas questões gerais, se tem outra questão, que guarda especificidade com a saúde, mas em conjunto com a previdência e a assistência social. Foi o conceito assumido de Seguridade Social em seu todo, onde esses 3 setores se juntam e são financiados pelas mesmas fontes de receita e guiaram os mesmos princípios da igualdade, da universalidade. Passando do conceito de previdência para aqueles que contribuem, incluindo benefícios da assistência médica e social, para o conceito mais amplo de direitos, de cidadania, estabelecendo-se a todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação. Isso foi uma grande revolução para a saúde pública, que teve vários artigos contemplados na Constituição e seus princípios explicitados nas leis 8.080/90, 8.142/90. Alguns dos princípios filosóficos e operacionais norteadores do Sistema Único de Saúde. Saúde como direito de todos e dever do Estado, ainda que se conte com a cooperação dos indivíduos, das famílias, da sociedade e das empresas. Universalidade e equidade do acesso. Fim da dicotomia entre promoção, prevenção, assistência e reabilitação, com ênfase na prevenção. Integralidade na assistência ao indivíduo. Gratuidade. Descentralização com gestor único em cada esfera de governo. Participação complementar do privado, com preferência para filantrópicos e os sem fins lucrativos,
ainda que a atividade privada seja livre, sob controle do Estado. ênfase em algumas áreas como saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, portadores de deficiência. Participação comunitária efetiva através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Financiamento tripartite entre a União, Estados e municípios e através dos recursos da Seguridade Social. A Constituição é rica em defesa da participação dos cidadãos e em garantir-lhes inúmeros direitos como copartícipes de nossa nação. De todos os princípios que norteiam o SUS, nos ateremos aqui ao controle social, onde os foram garantidos mecanismos constitucionais de participação da sociedade. O Ministério Público, que tem que zelar pelos setores considerados de relevância pública, e foi só a saúde que conseguiu esta qualificação na Constituição. Os conselhos de saúde com sua formação paritária, de um lado cidadãos usuários e de outro administradores, prestadores e trabalhadores da saúde, com seu caráter deliberativo e sua competência inclusive na auditoria financeira. Para auscultar a comunidade, criou-se o grande fórum que são as conferências de saúde municipais, estaduais e nacional. Esses mecanismos todos precisam ser divulgados e utilizados pelos cidadãos. Conquistas foram galgadas até aqui, mas ainda há muito a se fazer. Por isso, a saúde pública clama por uma maior e mais profunda participação popular, ocupando os lugares garantidos pelas leis e trabalhando para transformar essa nossa realidade, que ainda está longe da ideal. Controle social do SUS. A saúde figura na Constituição Federal entre os direitos sociais consignados em seu artigo 6º, portanto, direito básico que deve valer de maneira equitativa para todos os cidadãos, com vistas a uma vida digna, saudável e de boa qualidade. Controle social significa o entendimento, a participação e a fiscalização da sociedade sobre as ações do Estado e uma forma de realizar a democracia, sendo esta o sistema de governo na qual as decisões políticas seguem as necessidades e as orientações dos cidadãos, por meio de seus representantes ou diretamente pelo povo. Controle social significa o entendimento, a participação e a fiscalização da sociedade sobre as ações do Estado. É uma forma de realizar a democracia, sendo esta o sistema de governo na qual as decisões políticas seguem as necessidades e as orientações dos cidadãos por meio de seus representantes ou diretamente pelo povo. O controle social propicia a vivência dessa democracia direta, conduzida pelo povo ao praticar o controle social. Os cidadãos podem interferir no planejamento, na realização e na avaliação das atividades do governo. Diversas áreas do governo têm como um de seus princípios o controle social. Uma dessas áreas é a da saúde, coordenada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O princípio do controle social baseia-se na premissa de que quanto mais a sociedade estiver envolvida na construção e fiscalização do SUS, mais será a probabilidade de que a implementação das respectivas políticas públicas obtenham êxito e tragam resultados reais e confiança para seus usuários. Fundamentos do controle social no SUS. O desenvolvimento da cidadania, construção de espaços democráticos, reconhecimento de interesses diferentes e contraditórios na sociedade, construção de políticas e desenvolvimento de programas e ações que beneficiem o conjunto da população, vigilância pelo cidadão da ação do Estado, objetivando o bem comum, a prevalência dos interesses privados. Para auxiliar a sociedade no exercício do controle social no SUS, a Lei 8.142, de 1990, criou a Conferência de Saúde, a cada 4 anos, e os Conselhos de Saúde. Conferências de Saúde, com a finalidade de se reunir a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. As deliberações das conferências constituem-se em ferramentas imprescindíveis ao trabalho dos conselhos de saúde para a efetivação do SUS. É a partir delas que serão avaliadas as propostas de planos de saúde municipais, estaduais e nacionais. Conselhos de Saúde. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado em caráter permanente e deliberativo na formulação de estratégias e no controle da execução política de saúde.
inclusive no que tange aos aspectos econômicos e financeiros. O papel dos conselhos de saúde no controle social é de relevância que consiste no elo entre o cidadão, usuário e os responsáveis pela elaboração e execução das ações de saúde, possibilitando que a coletividade participe da formulação dos planos e das diretrizes dessa importante área. Características do Conselho de Saúde: deve possuir regimento interno, deve dispor de recursos organizacionais, humanos, logísticos, de informações e financeiros. As reuniões devem ocorrer no mínimo uma vez por mês e sempre abertas ao público. Deve receber quadrimestralmente a prestação de contas do Fundo de Saúde elaborada pelo gestor para avaliação e deliberação. Deve deliberar sobre o Plano Plurianual, PPA, o Plano de Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Programação Anual de Saúde, PAS. Deve conhecer as necessidades do território a fim de garantir a resolutividade das ações. A visibilidade é uma condição característica pela transparência da atuação dos conselhos. Sendo assim, deve-se criar canais de comunicação por meio dos quais o conselho presta conta à sociedade. A criação de boletins informativos, publicações por meio de comunicações locais, são formas de tornar transparentes suas ações. Articular não só com outros conselhos, municipais, estadual e nacional, mas estabelecendo uma relação, por exemplo, com conselhos de outras áreas e com outras instituições, bem como a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e o Ministério Público. Tendem só a fortalecer o próprio conselho e, assim, reunindo forças na defesa dos interesses da sociedade. Muitos autores brasileiros formularam algumas concepções de controle social, como, por exemplo, controle social é a expressão de uso recente e correspondente a uma moderna compreensão da relação Estado e sociedade, onde cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquela. Portanto, a partir dessa concepção, a tarefa que se apresenta é a construção da integralidade, promovendo a equidade e a atenção humanizada à saúde. A gestão participativa constitui-se estratégia transversal presente nos processos cotidianos da gestão do SUS. Formular e deliberar juntos significa mais do que realizar o controle social, e este é o efetivo desafio apresentado. Os fundamentos legais instituem os conselhos e conferências de saúde, que vêm mobilizando trabalhadores de saúde, gestores e usuários no controle social do SUS. Sendo assim, a democracia participativa ainda precisa de maior fortalecimento, e no tocante ao controle social do SUS, necessita-se de uma maior ampliação dos espaços públicos de construção e pactuação da política de saúde, fortalecendo seus espaços e mobilizando a população em torno do direito à saúde. Este processo, além de promover a equidade, também conduzirá a um espaço de inclusão e diálogo com grupos populacionais socialmente excluídos. Diante dessas concepções, reconhecemos o controle social como um instrumento fundamental, um mecanismo de participação e democratização da sociedade, isto é, a população participando ativamente nas ações a serem desenvolvidas em relação às políticas públicas de saúde. O controle social, atuante através dos conselhos e conferências de saúde, fortalece a efetividade do SUS, permitindo um melhor atendimento de saúde ao cidadão. A Constituição Federal e a Lei 8.142 de 1990 nos proporcionou esse instrumento de defesa e mudança social, que devemos valorizar com a participação efetiva das entidades e da sociedade civil, culminando em um sistema único de saúde efetivo. Vale lembrar que essa participação começa lá no território da unidade de saúde, pois é na base que começa essa participação. É escutando a comunidade, articulando ações efetivas para a solução das demandas e com o planejamento participativo que irá fortalecer o controle social e, consequentemente,